Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal com vocês. Estou com saudade, muita saudade da sala de aula. Seria muito legal estar aí, mas não dá por enquanto. Então, estou mandando um vídeo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre renascimento, abrir um pouquinho desse assunto e mostrar para vocês que não é tão difícil assim falar sobre renascimento. Primeiro que a gente tem que saber que foi um movimento, uma reforma artística, literária e científica que ocorreu no século XIV. A partir daí a gente vê o principal nome do Renascimento, que foi o Leonardo da Vinci, foi um grande nome. Foi um cara que fez de tudo. Ele não era só pintor, ele mexia também com algumas coisas, matemático, engenheiro, astrônomo, foi escultor, arquiteto, ele foi o cara. Ele foi demais, assim, com relação a isso daí. Nesse período também a gente tem que citar também a passagem de duas formas de pensar diferente. A gente falou muito sobre teocentrismo, eu falei para vocês sobre aquela questão de Deus no centro. Do teocentrismo a gente passa para o antropocentrismo. Todo aquele pensamento religioso é tirado e ali entra justamente a valorização do homem, o pensamento do homem como sendo o centro. A partir de então, a gente volta assim a pensar no que era a igreja naquele tempo. A igreja que, num certo momento, buscou assim deixar o movimento acontecer, mas quando viu que esse movimento ia contra os dogmas ou as verdades absolutas que ela pregava, reprimiu o movimento e foi extremamente violenta com relação a ele. A partir de então a gente vê alguns nomes importantes como humanistas, assim. A partir desses humanistas a gente pode citar Francesco Petrarca, que foi um grande valorizador das línguas antigas, principalmente o latim, e o Erasmo de Roterdã, que era um cara que foi religioso, mas olhando certas coisas que ele achava errada dentro da igreja, ele buscou justamente criticar essa visão autoritária que a igreja tinha. As cidades mais importantes nesse tempo, a gente pode citar três: Veneza, a cidade de Florença e a cidade de Gênova, que não eram cidades grandes, tinham em torno de 150 mil habitantes, eram cidades pequenas para o que a gente pensa hoje. E nesse momento também a gente pode citar a participação muito grande que teve os burgueses, esses burgueses que patrocinavam as artes, os artistas, eles eram chamados de mecenas. E entre esses burgueses aí podemos citar assim a família dos Médici como a família mais importante. Durante décadas eles governaram a cidade de Florença, foram extremamente importantes, muito poderosos, tão poderosos que um dos seus membros dentro da sua família se tornou papa aos 37 anos de idade, uma idade muito nova para ser um papa hoje, e ele ficou conhecido como Leão X. Outros nomes extremamente importantes, citamos assim o Johannes Gutenberg, que foi o cara que criou a imprensa. Antes dele, os livros eram copiados, depois dele, os livros foram impressos. O Dante Alighieri, que valorizou a língua italiana. E aí a gente vê também a questão da arquitetura, onde se faziam grandes construções. Vale também lembrar assim da valorização de cada artista, esse individualismo que acontecia até então. E aí a gente vê assim alguns nomes que foram extremamente importantes. Primeiro deles, Michelangelo. Ele foi um grande escultor. Algumas obras dele ali são extremamente importantes. A primeira delas, Pietà. Outro nome importante também foi o de Sandro Botticelli, que pintou assim a primavera, foi um grande pintor. Rafael Sanzio, pintor também, pintou a Transfiguração de Cristo. Na ciência, a gente pode citar o Nicolau Copérnico, que foi o cara que defendeu o heliocentrismo. Antes, a igreja pensava que todos os planetas do sistema solar giravam em torno da Terra. Isso é conhecido como geocentrismo.
Aí veio esse cara e falou assim, não, é diferente. Todos os planetas giram em torno do Sol. Então, nesse caso, o Copérnico ficou conhecido justamente por essa teoria do heliocentrismo, que depois foi comprovada como sendo certa. A partir daí surge também o Galileu Galilei, que aperfeiçoou o telescópio e viu que essa ideia de heliocentrismo era certa. Só que ele foi perseguido pela igreja e teve que voltar atrás justamente na sua defesa do heliocentrismo. Um pouco depois aparece o Johannes Kepler, que foi um cara que defendeu também a ideia que os planetas giravam ao redor do Sol. Na medicina a gente vê alguns nomes importantes. O primeiro deles, o André Versalho, ele foi um cara que estudou muito a fundo a questão da anatomia, como o corpo humano era por dentro. Outro cara importante foi o Miguel de Servet, que foi um cara que estudou a circulação sanguínea. Depois deles, a gente fala um pouquinho sobre literatura, alguns nomes importantes. Dentro de Portugal, a gente tem dois autores extremamente importantes que falavam muito sobre as navegações do século XIV. O primeiro deles é o Gil Vicente. Ele escreveu um livro chamado A Barca do Inferno. E depois dele, Luís de Camões, eu acho que o grande nome português dentro da literatura nessa época. Ele escreveu um livro conhecido como Os Lusíadas. Já na Inglaterra, a gente tem o grande autor, William Shakespeare. Quem não conhece Romeu e Julieta como história? Entre tantos e tantos títulos escritos por ele, o mais importante foi esse. E depois a gente fecha justamente com a Espanha, com uma história muito interessante, que seria uma história escrita por Miguel de Cervantes, que seria Dom Quixote de la Mancha, um cavaleiro que lutava contra os moinhos de vento. Espero que vocês estejam bem. Vou postar esse vídeo para vocês e que a gente possa conversar muito pelo Google Class. Estou aqui, como eu falei, com saudades, mas esse tempo vai passar e logo, logo estaremos dentro de sala de aula. Até mais, galera. Tchau.